Olá, estranhos, tudo bom com vocês? Sábado é dia de falar de The 100 aqui nesse canal. Às vezes eu adianto, mas só quando o negócio é muito grave mesmo. E então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o episódio 14 da 7ª e última temporada. Gente, eu sei que nós não estamos tão felizes assim com essa temporada, eu sei que tem uma pessoa ou outra que tá gostando, mas vocês já pararam pra refletir que faltam apenas 2 episódios pra The 100 acabar? E antes de começar esse vídeo de fato, eu gostaria de falar uma frase que faz muito tempo que vocês não escutam eu falando neste canal. Eu amei esse episódio de The 100, quer dizer, amar é uma palavra um pouquinho forte. Eu gostei desse episódio, eu acho que de tudo que foi apresentado até agora, esse episódio ele foi ótimo. É claro que não foi um episódio à altura de top 3 de uma das minhas séries preferidas, porém também não foi um episódio tão ruim assim. Quer dizer, não foi ruim, foi bom, mas foi ruim, mas não foi bom. Foi ruim, mas não foi ruim, foi bom, entendeu? Enfim, gente, bora pro vídeo. Bora começar falando sobre alguns pontinhos aí soltos nesse episódio que eu amei, tipo a Nayla bêbada. Meu Deus do céu, tudo pra mim, essa mulher é maravilhosa, eu queria mais atenção pra ela antes, mas foi muito engraçado ver a Nayla bêbada. Eu acho que isso significou um pouquinho também pela morte do Bellamy e tudo mais. Eu acho que cada personagem ele tá agindo de uma forma, tá tentando superar tudo que aconteceu de uma forma, afinal agora eles estão de volta pra terra deles, né, de volta pra minha terra. Então eu acho que é uma mistura de sentimentos ali, e aí a Nayla, ela mostrou isso fazendo o quê? Bebendo, e eu achei muito engraçado, eu achei que deixou o episódio um pouquinho mais leve, sei lá. Outro ponto que eu também gostei bastante foi do Miller e do Jackson. Meu Deus do céu, hein, Jason? Antes tarde do que nunca, na verdade deveria ter sido antes, mas foram cenas tão simples, mas foram cenas que acrescentaram tanto no episódio, na minha opinião. Nós tivemos ali, né, o Jackson chegando, o Miller não viu ele chegando, aí eles se abraçam ali de saudade, um momento bem fofinho, e aí mais pra frente nós vimos o Miller muito afetado depois da morte do Bellamy, dele chorando, conversando, e aí a gente consegue perceber o quanto o Miller tinha sim uma ligação com o Bellamy, apesar da série não mostrar isso. Então custava fazer isso antes, gente. 2 cenas tão simples, 2 cenas tão rápidas, que mostraram aí mais do Miller, dos sentimentos dele, mostrou uma cena fofinha do casal, mas que difícil que foi pra isso acontecer. Ai, que raiva. Aí agora eu já fiquei com raiva de uma cena bonitinha que eu sabia que poderia ter acontecido antes. Outro ponto que eu amei nesse episódio foi no finalzinho já, quando a Nayla tá ali bêbada e vai conversar com a Echo, e aí ela fala, Echo, não sei o que, ela fala, não, meu nome não é Echo, meu nome é Ash. E nesse momento, gente, eu me arrepiei. Mais uma vez, antes tarde do que nunca, né? Eu gostei muito desse diálogo das duas, da Nayla falando mais sobre a família dela também, que eram de 2 clãs completamente diferentes, né? Eu gostei da Echo falando sobre o Bellamy, dela querer falar sobre o nome verdadeiro, mas ela tinha medo, que todo dia ela acordava e falava, hoje é o dia que eu vou falar o meu nome verdadeiro, vou contar a minha história, e aí ela acaba contando que o momento que ela contou sobre a história dela foi pra ela não morrer, né? Então eu gostei bastante, eu acho que foi um momento muito importante pra esse episódio. Na verdade, eu acho que esse foi um episódio bem nostálgico, com eles voltando pra Terra, mostrando o bunker, falando da Blood Rain, falando Lincoln, falando de todo mundo. Só faltou o Bellamy mesmo, né, no caso. Até mesmo ali no começo, eu acho que eles mostraram todo o crescimento e todo o amadurecimento da maioria dos personagens, né? Eu disse pra vocês que a Octavia e a Echo iam entender o que a Clarke fez, não falei? Eu falei no vídeo passado, porque, gente, não tinha tempo pra criar uma guerra entre as 3. Não tinha mais tempo de fazer isso na temporada. Então, já que o Bellamy morreu mesmo, pelo menos elas entenderam. Eu acho que foi uma cena muito emocionante, foi uma cena que me arrepiou
assim demais quando a Clarke ela chega e ela vai conversar com a Octavia e começa a falar ali na frente de todo mundo que foi ela que matou o Bellamy. Ela explica o que aconteceu, ela fala do maldito caderno. E aí nós temos uma atuação brilhante, não somente da Eliza Taylor, mas de todo mundo. Foi uma cena que realmente me marcou muito na história dessa série. Nós temos a Eliza Taylor ali chorando, mostrando todo o medo que a Clarke tava da Octavia e também da tristeza por ela mesma ter matado o Bellamy. Então a Octavia ela chega assim com uma cara meio estranha perto da Clarke e você vê que a Clarke ela já tava meio que esperando ali um soco na cara ou alguma coisa do tipo, e aí a Octavia vai e abraça ela e fala, eu entendo, demonstrando aí todo esse crescimento e essa evolução da Octavia, porque, gente, por mais que doa, de fato, os personagens superarem a morte do Bellamy quando a gente ainda não superou, eu ainda não superei, eu acho que mostra, sim, um crescimento dos personagens, tipo assim, ai, quer saber, chega de guerra, morreu, que se dane, sabe? Eu achava mesmo que a Octavia, ela entendeu o lado da Clarke por conta da Hope, né, porque ela é meio que a mãe da Hope agora, mas eu achava que a Echo ainda ia ficar um pouquinho balançada, mas aí a Echo acaba falando que eles já perderam o Bellamy há muito tempo atrás, concretizando aquilo que eu falei pra vocês, que a história da série deu a entender que o Bellamy de fato morreu naquela explosão e tudo mais. É claro que eu continuo não gostando, é claro que eu ainda odeio a morte do Bellamy da forma que aconteceu. O Bellamy morreu como bosta e eu acho que esse episódio demonstrou ainda mais. Ele morreu pra nada, ele morreu em vão, a morte dele foi um lixo, foi mal feito, foi mal escrito e não tem justificativa pro Bellamy morrer, a não ser problemas realmente nos bastidores. Eu já tinha falado pra vocês sobre isso, eu não gosto muito de ficar xingando o Jason Rothenberg aqui nos meus vídeos, eu deixo pra xingar em casa. Porém, se você tiver interesse, no começo dessa temporada eu fiz um vídeo explicando sobre algumas tretas nos bastidores e algumas tretas também envolvendo o Bob Morley, que é o ator que faz o Bellamy, e também o Jason Rothenberg, que é o criador da série. Então, se você tiver interesse em assistir esse vídeo e entender um pouquinho melhor por que nós ficamos tão revoltados com a morte do Bellamy, sabendo que existe uma justificativa maior do que a própria história, é só clicar nos cards. Eu sei que tem muita gente que falou que a morte do Bellamy foi coerente, eu não acho que foi coerente com a história, continuo com a mesma opinião, mas, gente, não tem o que fazer. Ou a gente vai ficar se lamentando pro resto da vida e ficar falando e xingando sobre a morte do Bellamy, assim, o tempo inteiro, ou a gente vai curtir aí os últimos 2 episódios que faltam da série. E eu não sei vocês, mas eu prefiro não esquecer que aconteceu, porque não tem como, gente, mas eu simplesmente quero que acabe logo, vou tentar curtir o final dessa temporada, porque The 100 foi uma série muito especial na minha vida. Continuo muito chateada com o rumo que essa temporada levou, continuo muito chateada com os acontecimentos. Pra mim já é a pior temporada de The 100. Não importa que não acabou ainda, eu acho que não tem como mais ela ser a melhor temporada. Não importa que coloquem alguma justificativa que o Bellamy transcendeu, que o Bellamy não sei o que, tem uma justificativa. Não quero saber. O Bellamy é um protagonista que morreu como bosta e vai continuar sendo. Então, eu não vou ficar me lamentando sobre isso o tempo todo. Mentira, eu vou sim, mas eu quero curtir aí o final dessa temporada, gente. Falta pouco. Inclusive, gostaria de falar algo um pouquinho polêmico, né? Mais polêmico, mas eu comecei a reparar algumas semelhanças de fato com o final de Game of Thrones. Eu sei que a gente acaba comparando na brincadeira, mas eu fiquei pensando assim, eu acho que o Jason Rothenberg, ele se espelhou pra fazer essa merda, hein? Por quê? Nós vimos os protagonistas se matando, completamente incoerente, nós vimos, né? E até no final desse episódio nós tivemos um terremoto onde temos um casal ali meio que soterrado no meio das pedras, né? Quem assistiu o final de Game of Thrones deve se lembrar de alguma cena parecida aí, então eu fiquei assim, eu senti uma certa semelhança assim. Uma das coisas que eu amei nesse episódio foi algo que eu me arrepiei, que eu chorei, que eu falei, nossa, isso é incrível. Com certeza foi a Indra e a Octavia. Gente, que maravilhosas. Que incrível lembrar tudo que aconteceu. Eu acho que eles perderam a oportunidade de mostrar a Octavia chegando na Terra e gritando, "We're back, bitches!" Nossa, gente, teria sido, eu acho que muito engraçado, né? Mas tudo bem, eu entendo, não fazia sentido para aquele ponto da história.
história, apesar de ser muito legal. Mas nós tivemos um momento da Octavia ali, né, orando, falando as palavras dela, lembrando do Lincoln, e aí a Andrea chega por trás falando, foi o Lincoln quem te ensinou isso? E aí, gente, eu já me derramei em lágrimas. Falou do Lincoln, já pega aqui no meu coração, um dos meus personagens preferidos, eu fico muito feliz que eles lembraram do Lincoln, né, eu fico feliz todas as vezes que eles lembram pelo menos o nome do personagem, né. O Lincoln, ele foi um personagem muito importante e eu acho que ele faria toda a diferença nessa reta final, né, mas fazer o quê? Nós temos Indra e Octavia, até a Octavia brinca falando, querida, você não foi minha única professora, não. Aí a Indra fala, sim, mas eu fui a melhor. Eu amo a parceria dessas duas. A Octavia ali, a princípio, ela não consegue entrar no bunker por conta dos seus demônios, por tudo que aconteceu com a Bloodraina. Então eu fiquei muito feliz também com a conversa que ela tem com a Indra, porque a Indra fala que vai enfrentar junto com ela, fala assim, você não fez tudo sozinha, eu sou tão responsável quanto você, todos nós éramos Bloodraina. Então eu fiquei feliz justamente por finalmente alguém assumir isso, porque eu sinto que não somente os personagens, mas também os fãs acabam colocando toda a culpa em tudo que aconteceu pela Octavia, em cima da Octavia, e não é bem assim que aconteceu as coisas na quinta temporada, não. Tem um episódio de flashback onde mostra, né, eles comendo carne humana e tudo mais, e nesse episódio a gente consegue perceber que sim, todos os personagens tiveram atitudes questionáveis até chegar ali na Bloodraina, né, que era aquela rainha vermelha e maluca. Outro ponto que eu amei foi finalmente o retorno da Gaia. E ao mesmo tempo que eu amei, eu confesso que eu também fiquei um pouquinho decepcionada. Porque, gente, a Gaia sumiu, a gente não sabia onde ela estava. É claro que tinha, sim, as teorias sobre ela estar na Terra. Mas eu lembro que tinha um monte de teoria por conta da pessoa que estava lutando com ela ali, que acabou indo junto com ela. Eu lembro que tinham até algumas pessoas que falavam que era o Bellamy, que era o Void Bellamy, ele ruim e tudo mais. Então eu fiquei um pouquinho decepcionada, porque eu acho que eles colocaram um mistério muito grande em torno do cara que acabou lutando com ela, e aí eles foram pra Terra junto, e não era ninguém que a gente conhecia, não era nem ninguém importante. Então isso, na verdade, pra mim foi só uma justificativa pra atriz Tati Gabrielle não participar dessa temporada, porque possivelmente ela tava ocupada, talvez com outra série, com Sabrina, né, que ela tá no mundo sombrio de Sabrina. E aí eu também comecei a me questionar, será que eles não poderiam também ter feito isso com Bob Morley? Porque teoricamente, se o ator Bob Morley pediu um descanso nessa temporada, eles também poderiam ter mandado o Bellamy pra Terra, sei lá, junto com a Gaia, alguma coisa assim. Não tinha necessidade de ter feito o Bellamy virar um discípulo e acontecer tudo que aconteceu. Pra mim, essa foi a temporada onde eles mais cagaram a história do Bellamy, coisas completamente sem sentido, coisas que não tem coerência nenhuma. Eu acho que eles poderiam ter feito a mesma coisa que fez com a Gaia. Eu falei que eu não ia me lamentar pela morte do Bellamy, mas tem coisa que é meio inevitável, né? Mas fiquei muito feliz com o reencontro de Indra e Gaia. Fiquei muito feliz de ver essa personagem incrível, maravilhosa nessa reta final, e eu tenho certeza que ela vai fazer toda a diferença aí na história dessa temporada. Já fez, na verdade, né? Porque ela já voltou divando como a Gaia sempre faz, maravilhosa. Agora vamos para algumas coisas polêmicas, algumas coisas que eu gostei e algumas coisas que eu não gostei. Logo no comecinho, quando a Clarke ela tá chegando na Terra depois de matar o Bellamy, nós temos, né, o Cadogan, que não ficou nem 2 minutos na Terra. Ele pega um bagulho lá que fala que é um programa de nano rastreamento, alguma coisa assim, coloca na boca e some como fumaça. Eu acho isso ridículo, entendeu? O Cadogan, eles estão trabalhando como se fosse um deus de fato, como se fosse um personagem intocável, e a gente sabe que não é bem assim que funciona. Então eu acho que a história tá forçando demais a barra em cima do Cadogan, sabe? Tipo, nossa, ele é o rei, ele é maravilhoso. Gente, não é bem assim. Eu gostaria de ver ele levando um soco na cara. O homem não levou nenhum tiro, não levou nada ainda. Não faz sentido os personagens ficarem sumindo assim do nada. Sei lá, é uma coisa meio sem noção pra mim, não gosto. Mostrando ainda mais uma vez que o Bellamy morreu pra nada, porque o Bellamy, ele morreu por conta do caderno e porque ele sabia que a Mad tinha as memórias do comandante. E é engraçado, porque a Clarke matou o Bellamy, mas não matou o Sheida, que tava ali morrendo, que já era só dar um tiro
tiro na cabeça que acabava com a situação. Porque o Bellamy, ele soube do caderno justamente por conta do Sheiheda. Por que a Clarke não atirou no Sheiheda primeiro? Tipo, cala a boca, pá! Não, sabe? Muito sem noção, muita forçação de barra pros protagonistas se matarem e muita forçação de barra pra manter os vilões vivos até o final. E aí, obviamente, nós temos já, né, o Cadogan, que não adiantou nada pegar ele pra levar pra Terra. E aí ele voltou pro planeta Bardo, tá ali conversando com o Sheiheda, os dois fazem meio que um acordo. E aí o Sheiheda faz o quê? Ele conta a verdade sobre a Mad, sobre o caderno, sobre as memórias. Ou seja, pra que o Bellamy morreu? O caderno ficou lá, o Sheiheda ficou vivo, gente, completamente sem cabimento esse roteiro, desculpa. E aí todo mundo fica meio puto com a Clarke, porque ela acaba destruindo, né, o capacete ali e fala, não, todo mundo que é pra estar na Terra, chega, não quero mais saber de nada. É claro que ela fez isso sem pensar, gente, eu não culpo a Clarke pela morte do Bellamy, eu culpo o Jason mesmo. Eu não consigo, eu sinto que foi uma pegada na história para destruir não somente o Bellamy, mas a Clarke também. Eu acho que esse episódio deixou mais claro ainda que eles querem destruir não somente o Bellamy, mas a Clarke também. Ela destrói ali o capacete sem pensar em ninguém. A Mad fica puta, a Mad vai lá e começa a falar um monte de coisa pra Clarke, coisa que eu achei necessário a Mad falar, mas eu acho que não foi o momento dela falar, entendeu? Porque a Clarke, ela tava se segurando muito. É claro que no momento que ela tá ali na cama, parece que ela não tá mais se importando tanto com a morte do Bellamy. E aí nós temos uma frase que a Mad fala, você decidiu matar o Bellamy por mim, eu não quero que você passe por isso. Então a gente vê que a Mad também quer proteger a Clarke, entendeu? Só que a Mad, ela acabou ficando chateada com a Clarke, na verdade, não somente pela morte do Bellamy, coisa que ela também ficou, mas ela ficou chateada pelo fato da Clarke ter quebrado o capacete, impedindo, né, que ela fosse pro santuário, que os amigos dela fossem pra lá, né, o namoradinho dela também. Então a questão foi, a Mad, ela se tornou uma adolescente rebelde porque ela queria o namoradinho dela, gente. Será que vocês não entendem isso? Na hora eu fiquei meio brava com a Mad, porque eu comecei a lembrar de todo o passado da Clarke com o Bellamy, né, apesar da série esquecer, eu não esqueço isso. Então eu fiquei pensando como ela tava se sentindo depois de matar o Bellamy. E aí a frase que me pegou, que me deixou chateada com a Mad, foi quando ela falou, você arruinou a minha vida. Eu acho que isso já foi um pouquinho demais, tá, senhora Mad? Mas a gente perdoa porque é adolescente que tá louco da cabeça. Enfim, como eu disse, não adiantou de nada, né? Porque o Sheiheda, ele vai lá invisível atrás da Mad. E aí, quando abre, né, o portal da anomalia e não sei o quê, todo mundo já fica ali, né? A Gaia, a Octavia e a Indra perfeitas juntas ali com as suas espadas, esperando alguém aparecer e não aparece. E aí o Sheiheda, ele foi muito inteligente, porque ele realmente é muito inteligente, e ele fica procurando a Mad, mas ele vai seguindo a Clarke, a Octavia, até alguém de fato falar onde tá a Mad. Olha só que inteligente. Mas aí, amigos, ele acabou prendendo Murphy, Raven, todo mundo ali, né? E ele matou o Gabriel. Sim, gente, ele matou o Gabriel. Ele matou o Gabriel. Eu não esperava aquela cena. Eu não esperava que o Gabriel fosse morrer nesse episódio, porque na verdade eu tô tão preocupada depois do que aconteceu com Bellamy, que na verdade eu fiquei com medo do Murphy morrer, da Emory, da Raven, porque eu falei assim, esse cara tá louco, ele é capaz de qualquer coisa. E aí quando o Sheiheda vai e pá, coisa, negócio no Gabriel, que o Gabriel cai no piano, eu levei um susto que eu não conseguia nem chorar, fiquei desesperada. A Mad ali sai correndo, tenta fugir, e aí o Sheiheda não deixa, e eu achei sensacional que o Gabriel vai mesmo assim, todo ali já morrendo, e enfrenta o Sheiheda, dando tempo da Mad correr e pedir ajuda. Ou seja, o Gabriel teve uma morte mais digna que o dito cujo que a gente já conhece, chamado Bellamy, né? A morte do Gabriel, eu acho que foi a altura do personagem. É claro que ele também morreu pra nada, porque mesmo assim a Mad ainda está no planeta Bardo, o que eu acho que era inevitável, mas eu me emocionei muito com o Gabriel, com a história dele. Eu acho que foi um personagem que acrescentou muito, muito na história. Fiquei bem triste, assim, com ele morrendo nos braços da Hope, porque eles fizeram uma amizade muito bonita, né? E aí, quando o Jackson chega, tava ali transando com o Miller, né? E ele chega, e aí, o que eu perdi? O que aconteceu? E aí ele tenta ver os ferimentos e o Gabriel fala, não, eu não quero.
eu tô preparado pra isso. Porque assim, gente, se você acompanhar a história do Gabriel, apesar dele querer saber sobre a anomalia, apesar dele querer saber da pedra, dele querer saber tudo, o Gabriel é um personagem que ele já tá pronto pra morrer há muito tempo. Na verdade, é um personagem que ele já viveu muito, ele não queria ter a vida que ele teve, e é um personagem que ele de fato queria morrer. Ele ficava animado com a anomalia e tudo mais, porém ele viu a oportunidade, ele viu que chegou a hora dele e falou não, e aí foi muito emocionante, todo mundo ao redor dele falando May we meet again. Foi uma morte, né? Foi uma morte que eu me emocionei mais do que a morte do Bellamy. Vocês têm noção que eu me emocionei? Foi mais bem feito a morte de um personagem que chegou na 6ª temporada do que de um protagonista que está desde o primeiro episódio da série. Se isso não é problema pessoal, eu não sei o que é. E aí, no final, o que aconteceu? A Mad saiu correndo desesperada, acaba dando de cara ali com a Indra e com a Gaia, que começam a lutar com o Shenreda. Achei incrível aquela cena, eu amei das duas lutando com o Shenreda, mas eu acho que era o momento de matar ele, né, gente? Pelo amor de Deus, chega de Shenreda. Esse era o exato momento que o personagem tinha que morrer. É claro que pode ter algum significado pra história ainda, mas tipo, já deu. Nós tivemos vários personagens assim que a gente conhece, teve o Nelson, teve o Bellamy, teve o Gabriel, que já morreram, e nada do Shenreda morrer. Ah, pelo amor de Deus, já assim, tá enchendo o saco, tão enchendo linguiça demais. Ele acaba se esfaqueando no estômago e sumindo, coisa que a gente já viu acontecer com a Octavia, a gente já sabe como funciona mais ou menos esse negócio, coisa que também eu acho que é muito óbvio, muito tipo, ah, beleza, vamos fazer o personagem sumir pra ele não morrer, porque não fizeram isso com o Bellamy, então... Parei, gente. E aí, como eu disse, a morte do Gabriel e do Bellamy não serviu pra merda nenhuma, porque a Mad finalmente tomou uma atitude. Eu confesso que eu achei legal até ela tomar essa atitude, porque ela tava vendo todo mundo morrendo por causa dela. Ela pensou, pô, qual é? Vou me entregar, já era, porque ela viu o sofrimento da Clarke, tudo bem que ela falou merda, mas eu acredito que ela tenha se arrependido depois que o Gabriel morreu, não sei. E aí ela acaba se esfaqueando ali também no estômago para poder ir pro planeta Bardo e finalmente acabar com essa situação. E nesse momento a gente vê ela falando que ama a Clarke. Ela fala, eu te amo, Clarke, e aí eu já fiquei, ufa, pelo menos a Mad não tá sendo tão louca assim, né? É claro que o roteiro foi merda dos personagens morrerem por isso, mas eu acho que essa atitude heróica já demorou pra acontecer com a Mad, porque ela é uma guerreira, ela já foi a comandante e tal, e eu acho que sim, em alguns pontos eles estavam tratando ela como uma criança indefesa. Até mesmo quando o Shenreda tá lutando com a Indra e com a Gaia, eu esperava que ela fosse pegar, sei lá, uma espada e tentar lutar também, mas não, eles colocam ela pulando nas costas, né, do Shenreda, assim como qualquer outra criança, e ela não é qualquer outra criança. E aí, como se já não bastasse toda a desgraça, o que acontece? O povo ali do planeta Bardo manda uma bomba de presente para explodir o bunker e acabar logo com tudo isso. Porque, obviamente, a Mad já tinha chegado lá. E aí, o que acontece? O Cadogan, ele sabe que a Clarke não ia simplesmente deixar ele com a filha dela e ficar sussa, ficar de boa. Não, ele sabe que a Clarke ia atrás dele sim. Uma das coisas que tá me irritando nessa temporada é justamente a enrolação. Porque nós temos 2 episódios para finalizar a série e a gente nem sabe muita coisa sobre a última guerra ainda. Eu acho que eles estão deixando as coisas muito pro final. Teve muito episódio enrolando e acaba não falando tanto da guerra assim. Nós temos um momento do Jordan falando que a última guerra na verdade é um teste. E aí ele falou isso, falou que a galera ali do planeta Bardo acabou traduzindo as coisas errado, só que foi uma coisa completamente esquecida no churrasco. Ninguém mais falou sobre isso, entendeu? Mas voltando a falar da bomba, que eu acabei desconversando, né? Quem é a pessoa que tem ali a atitude de correr uma bomba e correr com a bomba? O Miller? Pois é, o injustiçado Miller, olha só. E aí ele corre com a bomba, mas não adiantou tanta coisa, porque o bunker, ele simplesmente está desmoronando. Nós temos um terremoto ali acontecendo, que aí nós vimos, né, Murphy e Emory no último momento, com um monte de pedra caindo em cima deles. É óbvio pra mim que eles não vão morrer. Eles não podem morrer. Ou podem? Na promo do próximo episódio, nós vimos sim o Murphy e a Emory vivos, porém machucados. Eu acho que vai ter uma grande treta,
com eles ali, não sei o que vai acontecer. É claro que no próximo episódio pode sim um dos dois morrer ou os dois, né? Não sei. Se eles estiverem na mesma pegada de Game of Thrones, pode ser que os dois morram de fato. Porém, de contrapartida, falando do casal, eu gosto muito do Murphy e da Emory junto com a Raven. Eu acho que esse episódio também foi especial por conta disso. A Emory e a Raven falando juntas ali sobre o Murphy sendo o herói. Ela fala que o Murphy herói enche o saco. O Murphy fica, não, que isso, eu não sou herói não, longe de mim. É claro que você já é um herói, meu amor. É muito lindo ver o Murphy preocupado com a galera ali do santuário, porque se fosse em outra ocasião, ele ia falar assim, beleza, a Clarke tá certa, todo mundo que deveria estar tá aqui, ponto final, que se dane todo mundo, não tô nem aí pra nada. E não é exatamente assim que acontece, gente. Olha que lindo, ele tá preocupado com outras pessoas. A evolução do Murphy é perfeita. E falando em casal, nós tivemos quem? Hope e Jordan. Quem pediu? Eu não pedi isso, não. Eu queria Hope e Echo. Agora, Hope e Jordan, gente, pelo amor de Deus. É uma coisa também, eu acho que é muito preguiçosa no roteiro. Tipo assim, temos dois personagens ali que eles estão meio aleatórios na história. Dois personagens que têm a história meio parecida. Assim, vamos fazer eles serem um casal pra ver se ficam interessantes. Porque depois que a Josa morreu, eu de fato senti a Hope bem apagada. E aí, nesse episódio, eu gostei porque quando ela começa a curtir, começa a ficar mais alegrinha ali com a situação, ela até fala pro Jordan depois que ela se sente muito culpada, né? Eu acho que ela se sente culpada pela mãe ter morrido e agora ela tá vivendo ali feliz, dando risada e tal. Então eu gosto bastante desses momentos, mas eu acho que não é necessário fazer Jordan e Hope ser um casal. Não cola. Tô gostando mais do Jordan, ele não é um personagem que me irrita a ponto de, ai meu Deus, estragou muito a história. Ele era chatão pra mim antes, agora ele tá tipo só ok mesmo, não atrapalha a história, mas também não acrescenta tanta coisa assim. Mas eu gostei que com isso nós tivemos um momento que a Nayla acaba citando um monte, falando que a bebida foi um monte que fez, tudo mais. Eu fiquei muito feliz de terem relembrado alguns personagens nesse episódio, né, tipo Lincoln, tipo um monte. Foi muito fofinho, eu adorei. O que vai acontecer com a Clarke daqui pra frente, eu de verdade não sei, mas eu acredito que sim, ela tá se encaminhando pra poder se sacrificar por alguém, pela Mad, ou sei lá, eu acho que no final de The 100 a Clarke vai acabar morrendo sim. Eu já falei que eu não imaginava uma vida da Clarke pós ela matar o Bellamy, mas como o Jason gosta de estragar a história dos dois mesmo, não sei o que pode acontecer, sabe? Eu fiquei muito triste de terem estragado os dois protagonistas dessa forma. Eu compreendo o lado da Clarke, o lado do Bellamy eu não compreendo não, eu não caí naquela ladainha que até a Echo, ela fala no começo desse episódio que aquilo aconteceu porque o Bellamy precisava de um propósito para eles terem matado tantas pessoas por tantos anos, sendo que na verdade isso nunca teve propósito. Eu achei assim bem babaquice isso, e eu senti que essa fala da Echo na verdade foi o Jason falando, tá? Gente, eu juro que eu vi a cara dele falando isso, porque não tem cabimento nenhum. A Echo até fala que quem matou o Bellamy na verdade foi essa crença, foi esse propósito que o Cadogan deu pra ele. Pode até ser, mas é uma justificativa horrível pro personagem. A Clarke até fala nesse comecinho pra Echo que se quiser odiar ela, pode odiar, que ela mesmo se odeia, né? Ela fala, só Deus sabe que eu me odeio por isso e tal. Então, por isso que eu falo que eu não vejo uma vida da Clarke sem ela saber que a Mad está ok e, né, sem o Bellamy. Eu não consigo de verdade imaginar aí um pós-vida da Clarke depois de todos os acontecimentos. Eu acho que o que mantém a Clarke viva ainda e sã é justamente a Mad. A partir do momento que a Mad morrer, gente, eu sinto muito, mas eu acho que a Clarke pode se matar sim. E então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu disse, não foi um episódio de todo ruim, também não foi de todo bom. Eu acho que, de acordo com tudo que foi apresentado, esse episódio, meu filho, foi maravilhoso, porque o episódio passado foi uma merda, o final, né, no caso, que o episódio passado também foi muito bom, tirando que o acontecimento final. Fiquei muito decepcionada, continuo decepcionada com essa temporada, só que na verdade eu quero abrir meu coração e curtir o final dessa série incrível.
Vou continuar me lamentando pela morte do Bellamy, pelo jeito. Eu prometi pra mim mesma no começo desse vídeo que eu não ia falar muito sobre a morte dele, mas se você parar pra pensar, tudo envolve, né, a morte do Bellamy. Nós temos até o Murphy, nós temos o Murphy chorando, a gente vê o quanto ele ficou afetado. Na verdade, eles acabaram nem mostrando tanto assim quanto o Murphy afetado pela morte do Bellamy, mas aquele momento que a lagriminha assim tá escorrendo foi bem triste. Até o momento também que ele faz alguma piadinha lembrando do Bellamy, aí depois ele lembra que a Clark matou o Bellamy, fica tipo, putz, o que aconteceu? Aí a Maury abraça ele e fala, eu sei, eu também sinto falta dele. Eu tinha vontade de entrar na televisão e falar, eu sei, eu também sinto falta dele. Porque pra mim, o meu Bellamy morreu de fato naquela explosão. Depois daquilo foi só ladeira abaixo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou desse episódio, se você gostou, se você não gostou, tá tudo bem, cada um tem a sua opinião, tá bom? Me siga nas redes sociais porque estou sempre lá falando com vocês, tá acabando The 100, ainda vai ter muitos vídeos dessa série depois do final também, não por tanto tempo assim, tá, gente? Meu canal é de séries, nós temos várias séries aqui, eu espero que vocês não me abandonem depois do final de The 100, tá bom? Tô sempre indicando várias séries pra vocês, The 100 não é a única série que eu falo no meu canal. Vou tentar fazer alguns vídeos especiais sim, tô aprontando algumas coisas, espero que dê certo. E então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!